Bom dia a todas, a todos. Nesse domingo, o trecho comentado pelo Frei Alberto Maggi e que encontramos na liturgia da missa do domingo é extraído do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. Para entender a passagem do evangelista Lucas, capítulo 13, versículo 22, é preciso saber que no tempo de Jesus, o povo de Israel acreditava ser o único povo salvo, ao passo que todos os outros povos, quer dizer, os pagãos, não. Vamos ouvir o que o evangelista nos escreve. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Então Jesus vai para o que será a última etapa de sua viagem, a cidade onde ele encontrará a morte pelas mãos das autoridades religiosas. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Ou seja, quer saber quantos são aqueles que se salvam. Por que isso? Porque se acreditava que a salvação era um privilégio reservado ao povo de Israel. Para aquele alguém que lhe tinha perguntado quantos são aqueles que se salvam, Jesus responde afirmando quem são os que se salvam. Jesus respondeu: fazei todo esforço possível, literalmente lutai, para entrar pela porta estreita. Jesus não está convidando a fazer, quem sabe, alguns tipos de esforço ascético, ou a pesquisar sobre quais dificuldades apresenta essa porta. Veremos que, por essa porta, não se consegue entrar, não porque seja difícil entrar, mas porque, como diz Jesus, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão, pelo simples fato que a porta já estará fechada. Portanto, Jesus não está convidando para fazer esforços dolorosos ou sacrifícios para entrar por esta porta estreita, mas para abrir os olhos, porque há risco de que, em seguida, essa porta seja fechada. Mas por quê? Ele diz: uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, então não é que seja difícil entrar, mas ela será fechada. Vós começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Portanto, aqui o evangelista apresenta pessoas que já têm uma comunhão com Jesus. De fato, elas o chamam de Senhor. Mas ele responderá: não sei de onde sois. Quer dizer, eu não vos conheço. Porque Jesus não os conhece. Para entender, vamos prestar atenção à réplica desses que ficaram do lado de fora. Então começarás a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti. É uma alusão à Eucaristia. Então essas pessoas já tinham celebrado a Eucaristia do Senhor. E tu ensinaste em nossas praças. Portanto, essas pessoas se nutriram já de sua palavra. E mesmo assim, Jesus declarará, ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Jesus volta a repetir o que já disse antes, e além do mais, citando do Salmo 6, versículo 9, acrescenta: afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Na realidade, o Salmo diz: todos vós malfeitores que fazem o mal. Por que essa dureza de Jesus? Porque a Jesus não importa a relação que os discípulos podem ter com ele ou com o Pai. Mas a Jesus interessa o fruto dessa relação com ele e com o Pai, isto é, a relação com os irmãos, ações de amor, misericórdia, compaixão, perdão e generosa partilha. É isso o que permite a comunhão com Deus. Deus não nos perguntará se temos acreditado nele, mas se nós temos amado como ele. É a partir disso que se entende a resposta muito dura de Jesus: eu não vos conheço. A ele não importa que tipo de relacionamento essas pessoas tiveram com Deus. A Jesus interessa a relação que elas tiveram com os outros seres humanos.
Esses participaram da Eucaristia, mas depois não foram capazes de fazer-se pão, de fazer de suas vidas pão e alimento de vida para os outros. Ouviram seus ensinamentos, mas esse ensinamento não transformou a existência deles. E as palavras de Jesus são muito rigorosas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Imagem essa que indica o fracasso completo de suas próprias vidas e desespero total. Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, os grandes patriarcas, junto com todos os profetas foram aqueles que tinham denunciado o culto a Deus e ao mesmo tempo completo desinteresse para com os pobres, no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. O povo de Israel acreditava ter direito de fazer parte do reino de Deus. Com Jesus, pelo contrário, que não transforma esse conhecimento de Deus em amor pelos outros, é excluído do reino. Mas não só, é excluído e o seu lugar é tomado exatamente por aqueles povos que o povo de Israel acreditava fossem os excluídos, ou seja, os pagãos. De fato, Jesus conclui: virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, portanto de todos os recantos do mundo, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Jesus, quando deve apresentar o reino de Deus, não o apresenta com símbolos religiosos e litúrgicos, mas sempre com símbolos de convívio e de mesa. Pois bem, a essa mesa do reino, a qual essas pessoas acreditavam pertencer de direito, essas serão afastadas e, em vez, aqueles que se acreditava fossem excluídos, vão participar. A conclusão de Jesus é clara. E assim, há últimos, isto é, aqueles que eram considerados excluídos, que serão primeiros. E primeiros, isto é, aqueles que acreditavam ter direito ao reino, que serão últimos. É uma repreensão muito severa e muito atual o que Jesus nos dá. Pode haver a presunção pela pertença a uma religião ou pela participação em atos de culto de ter direitos, a partir dos quais se possa excluir outras pessoas porque elas não pertencem à nossa cultura, nossa fé, nossa etnia, ou acreditam em outros deuses e se comportam de maneiras diferentes. Então Jesus os convida seriamente a tomar muito cuidado, atenção, porque aqueles que vocês consideram os excluídos e aqueles que vocês rejeitam serão esses próprios que tomarão o vosso lugar no reino de Deus. Naturalmente, os primeiros irão protestar e se queixar, reação essa que hoje não lemos, mas que encontramos logo depois nos versículos seguintes. Nesse momento, uns fariseus se aproximaram com ameaças de morte. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.